Olha aí que nós estamos de volta agora num episódio que eu tô mega feliz aqui de estar recebendo o casal número 1 do RPG brasileiro. Lina e Cello, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Quem começa falando? Quem começa? Vamos no Primeiras Damas, né, outro. Lina? Tudo bom? Valeu. Nossa, muito obrigada. A gente te adora, você sabe, né? Que a gente sempre gosta de estar com você. Estamos muito felizes de participar do podcast. E é isso aí, valeu pelo convite. Tamo muito junto. E aí, Cello? Cello, que a gente estava aqui no Esquenta, a gente falando de um tema que pra mim é meio complicado. Tá falando de cabelo, Cello. Mas eu vou dizer que pra mim Ele continuou com o cabelo. O seu penteado está excelente, Cello. Pra quem tá só ouvindo no Spotify ou no seu agregador de podcast, você me desculpa, mas vocês estão perdendo a beleza, a pujança capilar de Marcelo Pascon. Tá Como você está? Meu cabelo. Eu tenho um problema sério que eu gosto de cabelo bagunçadinho. E a Lina gosta de cabelo mauricinho. Então a gente tem esse embate aí. Uma briga. Ela tenta mauriçar meu cabelo agressivamente. Arrumadinho. Mauriciar meu cabelo e eu gosto de bagunçar. Então, agora está do jeito que eu gosto. Por isso, temos protestos aí do lado da Lina. Eu aqui não tenho muita opção. O meu cabelo tá sempre arrumadinho, mas é o arrumadinho sem cabelo. Porque se eu fizer qualquer coisa, eu só fico com aquele paralaminha de cabelo do lado. Aí eu pareço mais velho do que eu já sou. Isso, mas aí tem que ter manutenção também. Não é só porque não tem o pelo que não há manutenção a ser feita, né? Não, agora, dá trabalho. Olha, tem que ilustrar, né? Não é só assim. Mudando o assunto, gente, precisamos de uma consultoria de Ramon aqui em casa para ajudar a gente a fazer esse cenário bonito, igual o dele. Fiquem à vontade, precisando é só chamar, porque essa parte da técnica é uma das coisas que eu sou fascinado, realmente, eu curto demais. Nossa. É tanto Por que eu favor, falei, não esquenta que não tem, o Aventurando não tem mais edição. O que sair na gravação é o que vai pro ar, é o formato que dá. Então. É isso. Sair bonito de fábrica. Ou então vai o filho feio, né? Que tipo, saiu um filho feio, mas eu tenho que gostar, porque é meu. Agora eu tenho que criar, não tem jeito. Saiu. E falando em o que saiu e cuidar de filhos, eu tenho o prazer e a honra de ter vocês aqui para poder falar, obviamente, do maior canal do YouTube de RPG brasileiro que a gente tem, que é o RPG Planet, e que é uma honra ter vocês dois como o nosso casal face do YouTube brasileiro, assim, todo mundo, acho que é uma unanimidade, vocês são unanimidade na RPG Osfera do Brasil. Todo mundo gosta de vocês, assim, quem eu vejo falar o Cherry ali na RPG Planet, fala, adoro eles, adoro o conteúdo, o canal é demais. Agora eu tô obrigada. Também. A gente tem canais grandes também, super legais, né? Olha, a gente cultivou essa parada de comunidade mais pra cima, né? Mais, sabe, a energia lá em cima? Uhum. Porque a gente realmente gosta de quase todos os RPGs. Então a gente fala mal pouquíssimas vezes de RPG. Eu acho que tem uma tentação, às vezes, da galera de dar aquela polemizadazinha pra ganhar a audiência, né? E a gente nunca fez isso, porque... não que eu acho isso uma estratégia ruim. Não, eu não acho, só acho arriscado, né? E a gente, quando começou o canal, a gente não tinha muito a expectativa de ter uma audiência grande. Então a gente só fala das coisas que a gente gosta. As coisas que a gente não gosta, a gente deixa pra lá. E eu acho que isso acaba afastando aí essa negatividade que às vezes eu via, cara, principalmente no começo aí dos blogs e tal. Rolava, tipo, aquela coisa meio de Nintendo e Sega no RPG. Né? Quando tinha guerra de edição, por exemplo. Pois Cara, a gente nunca entrou nessas, assim. Tem RPGs que a gente fala menos porque a gente tem pouco tempo pra jogar. Não que a gente não gosta. Há boatos de que a gente não gosta de Tormenta 20, o que é mentira também. Só que a gente não joga, não consegue ter tempo pra jogar. Infelizmente a vida adulta não nos permite, né, fazer Mas, tudo. Assim, quem perde nisso somos nós, porque conteúdo de Tormenta 20 é um conteúdo
que poderia trazer muita audiência pra gente. Só que Sim. existe tempo hábil no dia, eu preciso descobrir lá o ícones de D&D, pesquisar, e isso toma o tempo de que eu poderia, por exemplo, jogar um Tormenta 20 e tudo mais. Então, por causa dessas limitações, só que a gente não fala de alguns RPGs, mas eu não diria que gosta de todos, mas, cara, é difícil achar um RPG que a gente não goste, assim. Cada RPG tem um propósito, Sim, né? Ele tem um perfil Às vezes você tá numa pegada de jogar terror, você vai jogar Call of Cthulhu, às vezes você tá numa pegada de jogar medieval, aí você tem várias opções, às vezes você quer, combate muito estratégico, aí você vai para um Pathfinder, depende do que você tá afim de jogar, né? Essa é a graça do RPG em si, né? Tirando Fatal, a gente joga qualquer coisa, cara. Realmente aí tudo tem uma linha, uma linha na areia que a gente precisa traçar, né? Alguma mas, coisa a gente não pula. A gente é vítima, entre várias aspas, de algoritmo também. E isso acaba impactando na escolha do assunto. Porque, querendo ou não, por mais que nosso canal seja chamado RPG Planet, às vezes parece que ele é um D&D Planet, porque... Eu posso imaginar. Simplesmente é o conteúdo que gera mais retorno, e a gente tem a expectativa de um dia viver exclusivamente de conteúdo de RPG. Então a gente acaba dando uma ênfase um pouco maior no D&D por questão de algoritmo, de alcance, né? Cara, os malucos colocaram Stranger Things lá, a turma jogando esse RPG, explodiu no mundo inteiro, chegou um monte de jogador novo, e a gente tem que abrir as portas para essa galera que tá chegando. Tem uma demanda, ela precisa ser atendida, né? E assim, você joga com a regra do jogo. Se na quadra estão falando, olha, aqui a gente vai botar em destaque quem tá fazendo esse tipo de conteúdo, tem que ir atrás. Não tem muito o que ir contra a maré. Não dá. Assim, a não ser que é aquilo, né? Você faça só pelo seu prazer pessoal, é o que você quer, é um conteúdo que você gostaria de produzir, mas você tá ciente que não é o que a plataforma quer divulgar, porque ela quer o watch time, né? Ela quer que as pessoas estejam lá indo de um vídeo pro outro. Eu, por exemplo, quando eu caio no vídeo de vocês de monstro, o YouTube me traga, porque eu vou de um no outro, aí eu quero assistir, faz o link, aí eu vou lá, aí eu vou vendo qual é o próximo da série, e aí, cara, é muito bom, o conteúdo é muito bom, feito da forma que o YouTube gosta de entregar, bicho, ele vai embora. Mas obrigada. Quando vocês decidiram montar o canal, como é que foi esse estalo? Tipo, a gente tá aqui, a gente gosta de jogar RPG, eu acho que a gente tem coisa pra falar do RPG, aí aquele dia, o D0, que eu vou fazer o meu canal de RPG. Teve, na verdade, antes do canal de RPG, o podcast do RPG Planet. O podcast secreto do RPG Planet, que não existe mais em lugar nenhum. Mas você sabe que tem um apoiador nosso, que segue a gente até hoje, que ele já me mandou mensagem, que ele tem todos os episódios de podcast. Nossa, e eu morro de vergonha. Não dá pra ouvir. Cara, que a gente começou em 2008, tá, Ramon? Nossa, foi muito antes de eu entrar, porque eu ia falar justamente isso. O PNP, esse ano a gente tá fazendo 10 anos de PNP. O PNP começou em 2013. E a gente também começou como podcast. Só que o podcast original do Perdidos no Play não tem mais em lugar nenhum. Porque o servidor caiu, cara. Era aquela época de feed manual. Você tinha que fazer o arquivinho do texto do feed, subir o MP3 pra um servidor e tal, e não sei o quê. E aí, bicho, se perdeu ao longo do tempo. Ficou aí na poeira da estrada. E aí, assim, o podcast naquela época foi uma época dos blogs, né? Que tinham muitos blogs de RPG, tinha o Rolando 20, tinha o Rafael Bezerra que falava de Star Wars, e aí a gente fez um para falar de 3.5, na época era a edição que a gente estava jogando, depois virou 4ª edição, enfim, a gente ficava falando de lore naquela época, e a gente começou a gente hoje tem vários amigos por causa do podcast. Conhecemos várias pessoas no Brasil por causa do podcast. E aí a gente ficou, acho que uns 2-3 anos com o podcast no ar. Mas naquela época não tinha essas plataformas que você consegue ter uma noção de quantas pessoas estão te ouvindo, qual que é o seu alcance. A gente não tinha a mínima noção. Você falava pro vento, cara, naquela época. Quantos downloads tiveram?
Não sei. Dava pra saber. E a gente tinha várias vinhetas. Olha, sério, hoje eu tenho vergonha, porque eu era bem ruinzinha. Mas eu vou até ver se eu acho uma vinheta eram engraçadas. Tinham mestre! Uau! Era o papo de Dicas mestre. de mestre. Papo de mestre. Era muito bom. Isso era bom demais, né? E aí, acho que quando começou o Jovem Nerd a crescer, também tinha podcast, foi pra mídia do YouTube e tudo, começou a crescer. A gente viu o Formação Fireball na época, fazendo vídeo, e eu falei, é muito legal YouTube. Tipo, a gente tem que ir pro YouTube porque vai ficar mais fácil da gente explicar, mostrar as coisas, tem muita ilustração. Se quiser tirar dúvida de regra, dá pra mostrar filmando mesmo os grids, enfim. Achei que entrou lá em 2016. Peraí. Boa, temos um momento histórico. Vamos ouvir a vinheta do Papo de Mestre aqui, do podcast da RPG Planet, antigo, old school. Vamos lá. Mestre! Papo de Mestre. Acho que eu pus a mão em cima do microfone. Cara, deu pra ouvir, ficou muito bom. Era praticamente saído da Praça Nossa, né? Era do mestre da Praça Nossa. Do Golias, eu lembro, cara. Muito bom, muito bom. E, bom, aí, assim, rolou de o podcast morrer, né? Porque, cara, e tinha entradinha, a entradinha era boa também. A entradinha, deixa eu ver se tem aqui. Acho que não tem. É porque cada convidado era assim. O Thiago começava. Faz, amor. Não vou fazer agora, não. Poxa vida. A entradinha era assim, vou fazer. Tá bom, vamos fazer. Vai. Saquem suas espadas. Soltem seus feitiços. Não, preparem seus feitiços. Ela esqueceu a entrada. Saquem suas espadas. Preparem seus feitiços. Está começando o podcast da Repetinha, esse jogralzinho, era uma vez. Aí as pessoas que entravam, inspirado no do Jovem Nerd também, que a pessoa sempre tinha uma falinha, uma frasezinha, as pessoas que entravam também falavam. Então, por exemplo, se você quisesse, se você fosse participar do podcast com a gente, você faria uma frasezinha sua, entendeu? Tinha um amigo nosso que era Esconda-se nas Sombras, tinha um outro que era Charge, e aí cada um tinha sua frase. Nossa, muito bom, cara. Mas era essa época que acho que todo mundo, quando começou a produzir podcast nessa época, vinha muito na influência do Nerdcast, né? O PNP começa assim. Os meus amigos de infância, a gente já ouvia Nerdcast em si há um tempão, mas quando eles fizeram o Nerdcast RPG, que a gente ficou maluco, falou, pô, tá aí, também consigo fazer um podcast RPG. Só que, naquela época, quando o pessoal viu o trabalho que dava, foi começando a sair, né? Um falando, não, hoje eu não posso, amanhã eu não posso. Aí eu que me prendi nessa cachaça de produção de conteúdo, fiquei. Mas a galera foi pulando fora, cara, porque não era... Hoje em dia, pra produzir conteúdo pras plataformas digitais, a galera que é mais nova tem uma facilidade, porque, sei lá, você pega aí um TikTok, um Instagram, você tá no celular, você começou a gravar, publicou e já tá ali. Na época, fazer um podcast era todo um trampo de gravação, de edição, de subir o áudio e ver se tem servidor. Eu lembro que os gratuitos na época não tinha muita capacidade, se fizesse muito download, o cara derrubava teu episódio. Ou você tinha aquele episódio com qualidade de rádio AM das antigas, né? Total. Voz de radinho pra aguentar um episódio de 1 hora. Pra diminuir o tamanho do arquivo, né? Porque dependência não tinha internet, sei lá, nem essa banda larga que a gente tem hoje. Pra subir um arquivo você tinha que pensar, pô, se o cara for lá no agregador e ver que o programa tem, sei lá, 30 mega, o cara não baixa. E tu fala, puta, vou ter que comprimir até ficar menos do que isso. Cara, é uma doideira. É uma parada que hoje, com o YouTube, é impensável. Faz sentido, mesmo. Não, zero. Você faz o teu vídeo, você sobe pro YouTube e pronto, que a pessoa assiste na qualidade que ela quiser, né? Doideira isso. É a época pré-nuvem aí, né, cara? Tipo, você tinha lá o FTP pra você subir o arquivo e um sonho de dar tudo certo. E cara,
engraçado, tem umas ferramentas que sobreviveram e eu uso até hoje, tipo o Audacity, ou Audacity. Eu tenho um altar aqui em casa em reverência ao Audacity. Não, ele revolucionou a produção de podcast no começo, era 100%. Eu tenho 2 altares, então. Eu acendo uma vela pro Audacity e acendo outra pro Levelator. Levelator, clássico. Que cada um gravava num volume diferente. O Levelator salvava a vida. Que ele deixava bonitinho. Ó, eu não sei se é fake news, tá? Mas disseram que teve um update no Audacity que tinha ali tinham colocado um rastreador pra, sei lá, cara, tipo um detectar software... as vozes e normalizar as vozes, Não. Teve uma polêmica que colocaram tipo um software espião num update do Audacity. Sei lá, falaram um negócio desse um tempo atrás. E na boa... colocaram no programa certo, que eu não consigo parar de usar mesmo assim. Exatamente. O russo que estiver espionando nesse momento, fique à vontade, porque não vou desinstalar o Audacity do meu computador. Não, jamais. Muito bom. E aí foi isso. Aí a gente viu eles migrando também para o YouTube na época, e a gente queria produzir conteúdo, mas de uma forma, como era na época do podcast, de uma forma assim... hobby, sabe? Queremos falar sobre RPG, que é o que a gente gosta, a gente quer espalhar a palavra do negócio, e o YouTube vai dar uma noção melhor pra gente de quantas pessoas estão assistindo, se as pessoas estão gostando, se não estão gostando, e foi isso que fez a gente ir pro YouTube, literalmente. Eu lembro que o Cello ganhou de aniversário da mãe dele a câmera, lembra? Foi. A gente pediu de aniversário a câmera pra ela deu uma câmera pra gente. Era uma mini DV, né? A gente tinha uma câmera mini DV na época e... não, foi depois. Não, depois teve a digital. Foi uma Nikon digital depois. Aí ganhei de aniversário, falei, agora virarei um produtor de conteúdo. Aí... YouTuber. Já tinha YouTuber? YouTuber, já tinha. A gente começou em 2016. Já tava bem... Já tinha até passado aquela primeira onda dos grandes canais, o YouTube já nem tava mais pagando tão bem assim pra galera, e aí a gente entrou e foi assim, despretensioso, apesar de que nosso primeiro vídeo a gente tomou um cuidado pra editar bonitinho, não foi tipo qualquer coisa, a gente se dedicou, mas não quer dizer que a gente esperava muita coisa, né? Não, mas já era naquele formato de vocês dois gravando juntos, já tinha um cenário... O primeiro era um pouquinho diferente, porque era no cenário que a gente gravou lá, os primeiros 100 vídeos, sei lá. Então tem essa semelhança. Mas a diferença do primeiríssimo vídeo é que ele é 100% scriptado e, tipo, falas decoradas, tá ligado? E vários jograis, assim, uma coisa meio dura até, uma coisa meio que eu não consigo assistir hoje, assim, se eu colocar eu morro de vergonha, mas... eu também. A gente colocou pra ser meio que um tutorial sobre o que é RPG, né? E aí eu lembro que eu chamei o meu irmão e a esposa dele pra criarem uma simulação de uma mesa de RPG, né? Porque daí eu dava exemplo na câmera do que era, aí cortava pra mesa na prática como é que acontece isso, e a gente fez todo um teatrinho, assim, e com atuações horrorosas, assim, uma coisa lamentável, e colocamos na internet, porque, cara, juízo a gente não tem, né? A gente colocou, e acabou que, assim, logo de cara, esse primeiro vídeo já teve uma resposta muito maior do que a gente esperava, assim, de cara. Eita! Tipo, 100 pessoas assistiram esse vídeo. O que aconteceu? Que absurdo. Eu achava que ia ter, tipo, 12 pessoas assistindo pela vida toda do vídeo. Não, tipo, na mesma semana já tinha 100 pessoas. E a gente jogava RPG nessa época numa cervejaria em São Paulo. E a gente foi na cervejaria, uma pessoa chegou, eu vi o vídeo de vocês, legal pra caramba. Quer dizer, meio que já tinha disseminado de uma forma leve, na comunidade. Dentro de algumas pessoas que jogam RPG. Pô, vamos criar mais conteúdo, cria mais conteúdo aí pra gente e tal. Daí a gente se empolgou, né? A gente falou, pô, legal. E aí a gente tinha muita dificuldade pra definir temas. Porque, RPG é um mundo. Você pode falar de muitas coisas. Então, ficava, assim, muito tempo pra se decidir qual era o tema que que a gente ia gravar e tal. Até que eu falei assim, vamos fazer uma série de monstros de A a Z. Essa era a minha ideia. Era o nome original da série, era Monstros de A a Z.
tanto os monstros quanto magias, né? Então eu queria fazer assim, vamos fazer uma série só de monstro, uma série só de magia, porque aí fica fácil pra gente. Ia ser em ordem alfabética. A gente ia começar lá, anjos, Abolete, anjos ia ser os primeiros. E é tanto que a gente fez esses vídeos, né, na ordem alfabética. A gente fez Abolete, fez anjo e ia terminar em zumbi, tá ligado? E bom que você não fica sem tema, né? Porque o que tem de monstro no D&D pra você falar... Exato. Só que aí teve um problema, né, cara? Você ia cair nos monstros muito meia boca no caminho só porque tá na ordem alfabética, né? Então... Aí a gente pensou, bom, vamos perguntar pras pessoas. E aí a gente começou a fazer as votações. Então, assim, terminava um vídeo, a gente colocava lá 5 nomes de monstros e as pessoas votavam no monstro que elas queriam. Quando começou essa competição, esse ranking, aí eu achei demais, cara. Que aquilo era muito... Porque você criava... A torcida do monstro. A torcida do monstro. A galera... comunidades em volta de monstros. A galera torcendo. E aí, cara, quando eles começaram a ter divisões, aquilo pra mim foi sensacional. Da série B, né? A galera torcia pra uns caírem ou pra outros subirem. Eu falei, subirem, engraçado que a gente tem até hoje a comunidade do Flunf, que é um monstro engraçadinho, né, de D&D. Eu adoro o Flunf. Que a Alina gosta, por sinal, não sei, assim, é um monstro de zoeira, que fizeram de zoeira. Assim, é uma água-viva voadora fofinha. Isso. Fofinha, Que lê a mente nas profundezas. E é fofoqueira. E é fofoqueira. Ela conta pros aventureiros tudo que é de bom. Isso. Então, assim, eu adoro. É o maior fifizinho que me faz bem. E o Flunf nunca conseguiu ganhar. E foi pra Série B e tal. E aí se criou ali uma comunidade, o time Flunf, cara. A gente que trocava o nick pra Flunf, não sei o quê. Cara, e até hoje, só que assim, quando você cria uma comunidade, você cria os anti também. E até hoje, os anti-Flunf continuam derrubando o Flunf. A gente até deu uma colher de chá, a gente subiu o Flunf da Série B no tapetão. Agora que fizeram recurso? Fizemos um Fluminense aqui, forte. Pegamos, porque agora a enquete tá um negócio legal, que a enquete agora dá pra você fazer enquete com foto, que antes não dava. É verdade. Na aba comunidade. Então a gente falou, vamos aproveitar que agora tem enquete com foto. O problema é que a gente colocava 5 monstros, mas eles limitaram para 4 fotos. Então, beleza, vamos resetar, vamos pegar uns monstros que estão lá esquecidos na série B, vamos trazer de volta e vamos colocar na enquete agora com foto pra ver se o Flunf vira alguma coisa. Mas, Tchê, desse reset aí, eu quero muito voltar a fazer live de série B, porque é uma das coisas mais divertidas que tem na internet. Então, assim, pra gente, né? Do nosso canal, na minha opinião. A live da série B é quando a gente fazia uma competição para ver quais monstros rebaixados voltariam para a enquete principal. Pô, muito bom. Para ser voltado. E aí era embate, era enquete monstro contra monstro ali, com narração em tempo real, ao vivo ali, para ver qual monstro sobraria aí de todos da série B para subir. Aí esse foi o primeiro grande, assim, a grande série do canal que realmente começou a ter audiência, né? A série de monstros. A gente fez aí depois a série de ícones, que hoje também, eu acho que é até maior do que a série de monstros hoje. Dos vilões icônicos e também dos grandes NPCs também, né? A gente fez... E de cenários... E o de cenário. O de cenários não é tão grande assim, porque o de cenário a gente acaba tendo que desmembrar em mais partes o vídeo, porque tem muita coisa de cenário. E quando você desmembra um vídeo, você vai perdendo metade da audiência a cada desmembrada de vídeo que você dá, né? Então, se for falar de cenário, eu acho que agora em diante a gente vai tentar fazer um vídeo só, para não perder esse embalo, né? É que aí a galera reclama, né? Se a gente faz um vídeo só, o pessoal, mas você não falou disso, mas você não falou daquilo. É o mal. É o mal do comentarista de rede social, né? Ele vai reclamar. Se ficar curto, ele reclama, se ficar longo, ele reclama. Sim. É isso. Mas e a gente tá pensando em tentar fazer outras séries. É que assim, a gente tá meio segurando, por exemplo, no caso de D&D, por causa da mudança, né? Pro D&D novo, One D&D, o que vai mudar, o que não vai mudar, né? Pra gente não trazer informação pro pessoal muito desatualizada. Então, a gente tá dando uma seguradinha aí em alguns novos conteúdos que a gente já pensou em trazer pro pessoal.
mas logo que se definir aí a edição, a gente já consegue... A gente tinha uma série de magias que a gente ia fazer. Pô, essa é uma série muito legal também. Pô, e tava pra sair. Segurando por causa disso. Só que aí anunciaram o One D&D e falou, cara, se a gente fizer agora, vai estar desatualizado em um ano, né? E uma das coisas que eles vão mudar mesmo é a parte das magias, né? As escolas e tudo mais. Isso vai dar uma mexida boa. Então, realmente, os monstros acho que até ficam um pouco mais tranquilo, porque eles falaram que a princípio vai ter uma retrocompatibilidade com a 5ª edição, então acho que não deve mexer muito em stat block, coisa assim. E assim, alguns monstros, depois de um tempo, vale até a pena revisitar. Tipo, sei lá, quando a gente gravou esse vídeo sobre Drow, por exemplo, você tinha uma concepção de Drow que hoje em dia tá acabando. Eles mudaram um pouco a concepção, o Drow agora, antes era como se fosse uma raça amaldiçoada, era um bagulho assim, né? Que se você nascesse Drow, pra você você automaticamente era um bicho maldito, né? Você precisava ter o alinhamento malvado, né? Você não podia... exatamente. E agora eles revisitaram essa ideia de que, na verdade, você não nasce maligno ou não nasce bonzinho, você nasce e o ambiente ali, o seu entorno... Te transforma e as suas próprias convicções te transformam na pessoa que você vai ser. Aí você abre espaço para um Drow heróico, que era uma coisa que até já existia com o Drift. Que é o Drift. Mas que antes eles eram muito mais... um orc é maligno, tá ligado? Eu tinha essa concepção. E os nossos vídeos mais antigos pegavam ao pé da letra essas coisas do livro e falavam, ó, em D&D o orc é maligno, tá ligado? Tipo, hoje em dia isso não é mais verdade. Então, eventualmente, a gente vai ter que revisitar alguns desses monstros que a gente já falou e dar essa repaginada, talvez trazer mais conteúdo, mais coisa, porque a gente também aprende a fazer pesquisa de uma forma melhor, de encontrar mais conteúdo, né? Então, nada impede de agora, com o One D&D ser uma boa desculpa para dar meio que uma nova cara para alguns monstros que a gente já falou também. Porque no próprio Volos mesmo, eles trouxeram um monte de raças jogáveis que antes eram só monstro, né? Você não podia jogar com aquelas raças, e aí... Sim, Kobold, dá pra jogar... Pô, um monte de bichinho. E assim, o processo de pesquisa realmente é um processo que... O pessoal fala assim, nossa, mas de onde vocês tiram essas informações de vários livros? Então, assim, um vídeo, ele não sai a informação de um livro só. Por exemplo, tem monstros, por exemplo, icônicos, que vêm desde lá da primeira edição de D&D, que a gente vai lá na primeira edição olhar, entendeu? O lore dele, a história dele, para trazer para as pessoas. Então, assim, são várias edições que a gente tem que estudar para trazer informação daquele monstro, ou daquele ícone, ou do cenário, enfim, a gente estuda e tenta dar uma separada para as pessoas, né? E dar o foco mais na ficha da última edição, porque é provavelmente a edição que as pessoas estão jogando, né? Então aí, quando vai falar da ficha, das qualidades do monstro, efetivamente, a gente fala da 5ª edição, mas o resto todo... a gente usa todo o histórico de livros que já foram lançados, entendeu? E no conteúdo de vocês, assim, eu como público, pra mim fica muito claro o esmero que vocês colocam nessa parte de escrita mesmo pro roteiro, de quando você vai numa série de um NPC icônico, cara, vocês estão indo referências de aventuras, onde o personagem apareceu, onde ele foi visto, com quem ele falava e tal. Eu fico pensando, caramba, velho. Eu, que não joguei D&D muito da antiga, né? Eu fui entrar em D&D ali já no finalzinho da 4ª edição, entrando pra 5ª, tem uma galera que eu vejo que fala, pô, maneira essa história dele. E o cara tá, sei lá, a gente vai pensar aí num Elminster, por exemplo. Ele tá quase desde a primeira edição do D&D, né? Então... O Elminster teve a capacidade de parar a série ícones de D&D por um ano. Que a gente escolheu ele, a gente fez a cagada de escolher ele e divulgar que o próximo vídeo ia ser dele. E aí começamos a pesquisa. E aí a gente falou, ferrou. Eu vou ter que pegar uma biblioteca pra falar sobre esse cara. Basicamente, o Elminster existe desde antes de Dungeons & Dragons existia na cabeça lá do Ed Greenwood, lá na década de 60, e o maluco tá envolvido em todos os eventos de Forgotten Realms. Então, cara, a pesquisa do Elminster foi, tipo,
quais desses trocentos eventos épicos vale a pena falar pro vídeo que eu trago. Porque o vídeo não ter 7 horas de duração, né? Pra ninguém dormir no meio do vídeo. Porque também tem muito disso também. A gente, além de pesquisar, não dá pra gente simplesmente ler a Wikipédia do ícone, sabe? Não dá, porque tem que ter a pessoa, quando vai ver o vídeo, ela tem que ter um flow meio conciso de storytelling daquela história daquele bicho. Então, principalmente o vilão é feito para ser derrotado. Então eu vou contar a história de um vilão, vai ter vários planos dele que deram errado. Porque era parte de uma aventura e o grupo de aventureiros derrotou aquele cara. Então eu não vou contar todos os planos que deram errado daquele monstro, e fica uma história, parece que o cara chata. O cara é um bosta. O cara, em vez de vilão, é um capanga, né? É um capanga que só apanha. Tipo, o Zastan, o último ícone que a gente falou, ele tá em vários planos que deram errado, assim, dele. Ele levantou um monte de lebre em várias aventuras que os heróis venceram. Mas os heróis venceram mesmo? Porque tem grupo que morreu ali. Então, não sei se os heróis venceram ou não. Então, alguns desses planos dele a gente nem menciona, porque tá ligado a uma aventura que nem é tão popular assim. A gente fica com o que sobra da nata daquele cara. E isso que é o que a gente vai focar, né? Cara, qual que é a característica principal do Zastan, esse Lich poderoso aí? A característica principal dele é que ele é um Lich que é um chefe de estado, que é uma coisa diferente, né? Normalmente o Lich é o cara que tá escondido ali num castelo abandonado, tal. O cara escondeu, botou a filactéria o mais longe possível, né? E ele se escondeu no canto. Ninguém sabe onde é a moradia dele, né? Esse é um Lich que é publicamente conhecido por ser um Lich, e comanda o governo de um país importantíssimo no leste de Faerûn, que tem exportação, que tem negociações com outras nações. Então, esse aspecto do Zastan que é interessante falar. Então, a gente vai focar nisso, né? Senão fica um vídeo muito chato. Então, a ideia, a gente não aumenta, não inventa, mas a gente tem que dar ênfase para as coisas que são cativantes sobre aquele personagem. Não simplesmente ter uma memória enciclopédica de tudo e despejar nas pessoas, né? Que daí também ficaria chatão de ouvir. E isso, assim, é uma coisa que depois que eu comecei a produzir conteúdo e aí tava no meio, é uma coisa que eu noto que o público, a pessoa que só consome conteúdo, às vezes ela não faz ideia. É aquela foto do iceberg, né? Ela tá vendo só a pontinha ali chegar bonitinho no feed dela. Mas o pra trás, o que teve de trabalho até aquele vídeo chegar lá, ela não sabe, e ela fala, pô, cadê o vídeo que não chega? Pô, não publicaram nada, ó, pô, tá sem vídeo, hein? Pô, vocês falaram que ia publicar vídeo toda semana. Aí teve uma época no PNP que eu falei, gente, ó, estamos em hiato, porque o meu trabalho em si não tava deixando eu produzir nada, eu não tava conseguindo, pra produzir de qualquer jeito, eu também não curtia, e a gente foi ficando. E vocês, agora, decidiram que falaram, só produzir conteúdo, Thaís, e eu vou lançar uma editora? Como é que é essa decisão de falar, eu acho que vai vir RPG Planet Press por aí? Posso só fazer um negocinho? Eu queria só falar que antes da editora, nosso sonho era ter uma loja de RPG. Era ter uma loja. Assim, a Amazon meio que destruiu o sonho de ter uma loja. Porque, cara, pra que você vai ter uma loja se todo mundo vai comprar na Amazon? É claro que você pode abrir um espaço ainda para as pessoas jogarem lá. A experiência, né? A experiência de você ter o livro na mão é diferente. E esse sonho não tá descartado 100% ainda. Quem sabe se a gente conseguir... É muito certa a editora, a gente realmente não abre. Mas nasceu do sonho de ter uma loja, né? O primeiro passo. Quando a gente casou, em 2008... que foi quando a gente fez o podcast, a gente tava conversando, assim, só sabe? Só casei com ela pra ter parceiro de podcast do meu lado. Tava no contrato. Tava no contrato. Você casou, vai ter que fazer podcast comigo. E aí a gente tava na cama viajando, assim, e a gente falou assim, vamos ter um lugar que a gente as pessoas vão jogar RPG, a gente vai vender livros e vai servir cafezinho e lanchinho, porque eu tinha uma referência, eu e o Cello, a gente não estava junto na época, mas a gente tinha uma referência muito gostosa de Lan House. Pô, aqui eu frequentei muito Lan House, nossa, né, Eu, ao invés de ir pra balada quando eu era novinha, eu ia pra Lan House, passar a fazer corujão. Gente, exatamente, eu não sei, é que a garotada nova não tem essa ideia.
Mas na minha época, a Lan House foi uma febre tipo aquela palheteca, tipo Yogoberry. Que em cada esquina abriu uma Lan House. Virou uma febre de abrir Lan House. Impressionante. E a garotada, adolescente todo, ia... E que você falou, a gente fazia corujão, tipo, sei lá, a molecada entrava na sexta-feira, 9 horas da noite, saía lá da loja... Pra almoçar sábado, né? É isso aí, pra almoçar sábado. 8 horas da manhã, é isso aí. As mães deixavam, porque, sabe, a mãe ia lá, né, conversar com o dono da loja e tal, e falava, não, ó, aqui tem horário pra entrada, depois a loja é trancada, ou tem o nome das pessoas que estão aqui dentro. Aí meio que minha mãe ficava tranquila de estar nessa loja, assim, tipo, tava feliz? Acho que não, mas pelo menos tava tranquila, sabia que não tava fazendo besteira por aí. Mas era Exato. Foi e era a bom, nossa bom. referência, E era a né? nossa referência, era assim, vender Coca-Cola, vender Cheetos, açaí numa loja com um monte de mesa de RPG para as pessoas jogarem. E a gente ficava viajando, ela falou assim, não, porque aí quando eu tiver muito dinheiro, aí eu vou fazer uma biblioteca, tipo aquelas bibliotecas inglesas e parará. E ficava, e aí o nome que veio foi Alância. A gente até queria escrever um romance. Olha só, a gente queria escrever um romance chamado Alância, porque não entrou na nossa cabeça que era a memória do cello. O Ian Livingstone podia não gostar muito, né? Exato. Mas aí eu falei assim, não, quando ele falou Alância, eu falei, nossa, nome perfeito. Que nome lindo. Que nome lindo. É o nome mais lindo do mundo. Sabe aquelas coisas que você acha que você inventou, mas é memória? Era uma memória dos livros-jogos, né? Do mundo lá de Titã e tal. E aí eu falei, depois que eu falei pra ela, cara, a Lância eu não inventei não, a Lância já existia, eu já tinha lido em algum lugar. A Lância foi o primeiro lugar onde eu joguei RPG, o meu grupo jogava GURPS em Alância. Aí, ó, tá vendo? Acabou com o meu mundo quando eu descobri que eu não podia ter uma loja e um romance chamado Alância. Pode, eu acho que ninguém vai te processar se você chamar a loja de Alância. Pô, até pouco tempo atrás a loja lá que era da Devira chamava Terra-média e tava tudo certo. É verdade. Vamos chamar de Alância mesmo, dane-se. Bom, aí qualquer coisa diz que é homenagem. Fala, pô, o Steve Jackson e a Livingstone. Pô, é uma homenagem. Quem tinha fã, de fã pra fã. E a gente ficou com esse sonho, então, de ter essa loja de RPG para receber as pessoas e tal, desde 2008. Quando a gente abriu o canal, a gente, depois de uns 2, 3 anos, abriu o Apoia-se. Uhum. E no Apoia-se, a gente começou a fazer aventuras mensais em PDF para dar para os apoiadores como recompensa. E aí foi um processo bem legal, porque o Cello começou a fazer as aventuras, a criar as aventuras para as pessoas. Eu comecei a fazer um curso de ilustração e diagramação de design gráfico na época. E aí, então, eu diagramava e ilustrava e o Cello criava as aventuras e a gente entregava as aventuras mensais para os apoiadores. Aí isso meio que começou a ficar na nossa cabeça, tipo, e se a gente montar uma editora para vender essas aventuras que a gente faz? Tipo uma pegada já Games Guild, Drive-Thru RPG... Na verdade, não, era até uma pegada menor, mas focada no nosso conteúdo do canal, para quem quisesse jogar, baixar e comprar um PDF, entendeu? Tá. Até poderia colocar num marketplace desses, mas a gente não passou ainda pela nossa cabeça nessa época ter tanto alcance assim, era mais uma coisa experimental quase, era uma coisa bem dentro do nosso próprio nicho, né? E aí a gente começou a criar conteúdo, a Lina, cara, virou uma diagramadora de primeira, e a gente, depois de um tempo, pensou em realmente viver do RPG, e a gente começou a ver algumas possibilidades. Dentro da criação de conteúdo no YouTube, fica muito difícil você ficar só no YouTube, né? Nem que você queira... viver de YouTube hoje em dia. Você não consegue... Receita de AdSense, por exemplo, né? Caiu muito. Receita de AdSense inviável. A gente demorou muito para entrar nas coisas de live, não é muito o nosso foco até hoje. Apesar de a gente ter tido algumas séries bem legais de live e tudo mais, a gente não tem a gente ainda não tem esse timing da Twitch, ainda a gente é muito noob nessas coisas, então a gente, em vez de passar propaganda e vender espaço publicitário, até porque a gente não estava conseguindo ter tantos espaços publicitários assim, a gente falou, a gente tem que ter algo para vender, né, ali dentro. E a gente já tinha esse conhecimento de
produção de livro, né, ou pelo menos de aventuras ali e tal. Falou, vamos fazer a editora, e a gente começou a desenvolver um sistema do canal RPG Planet, que era um sistema próprio que chama, né, o Relatos Insólitos, que é um sistema para jogos de terror, que é uma versão simplificada de Chamado de Cthulhu. Se você acha Chamado de Cthulhu muito complicado, você pode jogar Relatos Insólitos, que a mecânica é muito parecida. Descolou bastante, né, agora. Eu uso D100 e tenta rolar abaixo do skill. Não descolou o suficiente. Não, Ainda vai vir essa memória, né? Tem essa memória, mas mudou algumas coisas, assim. Depois de 2 anos de playtest. A gente então abriu a editora para lançar o nosso RPG, para lançar nosso conteúdo. Mas pintou a oportunidade, né? Quando a editora estava já na sua criação, né? Pintou a oportunidade de pegar a licença do Old School Essentials, que aí era o Big Leagues. Já a gente estava pensando em começar devagarinho e surgiu a oportunidade de pisar no acelerador de uma vez. E a gente resolveu encarar. E foi uma gestação de 1 ano e pouco aí desse jogo, que foi o primeiro produto da nossa editora, né? O Old School Essentials, para quem não conhece, é um retroclone de Dungeons and Dragons, da sua edição BX, lá de 81, né? E que meio que reorganiza as regras aí dessas edições antigas de uma forma que um público atual consiga entender, né? Porque antigamente os livros eram uma bagunça alucinada, feita de forma, assim, bem o train of thought, assim, a pessoa saía escrevendo e as regras ficavam cada uma numa página e se vira aí, né? E o Old School Essentials, né, o livro que a gente trouxe, organiza bonitinho as regras para você finalmente entender como é que funciona o taco, que é o grande desafio. É verdade. E também o taco era a regra de cavar buraco do D&D, né? E ele também dá a oportunidade para quem não quer usar o taco e quiser usar a classe de armadura ascendente, poder usar a classe de armadura ascendente. Então, no livro inteiro, você tem, quando você vai, por exemplo, ver os monstros, né, tudo, você tem lá o taco e, entre parênteses, a classe de armadura ascendente para a pessoa que quiser usar CA, entendeu? Ele já consegue fazer esse depara só batendo o olho, né? Só batendo o olho, você não precisa nem fazer conta, nem nada, entendeu? Isso ajuda duas coisas, você consegue jogar com essa mentalidade mais moderna de quanto maior sua classe de armadura, mais protegido você está, que é uma coisa instintiva, né? Quanto maior seu bônus de ataque, melhor o seu ataque, isso também é instintivo, quando antigamente era tudo ao contrário, era tudo quanto menor, melhor das coisas, e dava uma confusão desgraçada, né? Mas ao mesmo tempo preservando essas regras antigas, por quê? Porque você tem uma quantidade absurda de jogos na prateleira, principalmente dos mais veteranos, que você agora consegue resgatar, você pode puxar ali da gaveta ali o seu Temple of Elemental Evil. É o original, né? O original com as regras originais e jogar, entendeu? Essa que é a pegada. Então, quando surgiu essa oportunidade, a gente já sabia que tinha gente esperando esse livro no Brasil, não tinha sido lançado ainda, a gente falou, ó, vamos começar então já acelerando, já anunciando Old School Essentials para chutar, né, essa editora para ela começar arrebentando. E foi isso. Então, os planos de lançar os nossos RPGs próprios ainda existem, mas tiveram que abrir espaço para o Old School Essentials e tá indo muito bem, a galera tá gostando muito, finalmente saiu esse ano em janeiro, conseguimos começar em fevereiro, né? Aliás, começamos as entregas. O pessoal já tá postando fotos, já bonitinho de mesa, já vendo mesa. Nossa, Nossa, é emocionante. Hoje a gente tem o grupo lá do Ozzy, o pessoal mandou foto. Hoje eu não tô conseguindo mestrar, mas olha a criançada, a criançada jogando. Todo dia, assim, na mesinha, é muito bonitinho, verdade? Tinha um menino jogando que ele não tinha um conjunto de dados ainda. E aí ele improvisou com um chinelo. Tipo, ele jogava o chinelo. Se o chinelo caísse de pé, era sucesso. Se caísse do outro lado, era falha. E tava aí um menino jogando com a criançada, assim, do playground, assim, jogando o chinelo pra cima, cara, pra ver se acertava os bichos. Muito maneiro. Pô, semana passada, cara, eu tava conversando com o Didi Braguinha, e aí ele tava contando que ele tem 2 filhos, né? E aí o filho dele mais velho, o Bruninho, ele já gosta, né, de RPG, os 2 se amarram em jogar e tal, mas o Bruninho já tá mestrando. E aí ele tá pegando o Ozzy porque pra garotada, cara, esse feeling do old school, eles se amarram. Então ele tá vendo, pô, tá aí, a porta de entrada tá saindo agora,
Ele tá pegando o Ozzy pra jogar com os filhos e tal. Isso é muito A gente ficou super feliz. Quando a gente viu que o Didi Braguinha tinha apoiado. Ele comprou o livro, né? Eu falei, caraca, Didi Braguinha comprou o livro. A gente ficou mega empolgado. Foi muito bom. Mas vocês já foram direto pensando em fazer como financiamento coletivo? E aí vocês foram ver como se fazia uma campanha? Porque, cara, sim, é um trampo, foi né? Tudo pela primeira vez, foi tudo um processo de aprendizado, cara, lento, dificílimo. A gente não sabia fazer, foi o nosso primeiro financiamento coletivo, primeiro processo de gráfica, primeiro processo de diagramação profissional. Eu fiz a tradução, foi o meu primeiro trabalho de tradução profissional. A gente tinha a tradução do Tertullione antes, né, que ele já tinha feito, mas a gente fez do Tomo de Regras, que era um outro livro da linha do Old School Essentials. Então eu tive que adaptar a tradução dele. Então foi tudo assim, não que a gente fosse totalmente inexperiente nisso. Eu trabalhei bastante com tradução para outras coisas, né? A Lina trabalhava já como designer gráfico com outras coisas, então a gente eu trabalho com agência, né? A gente não chegou dando de louco outro também, mundo, né? Bora fazer isso do zero agora. Não, a gente já tinha um pouquinho de bagagem, mas nesse mercado, nesse tipo de produto, foi a primeira experiência nossa. Então, tudo que a gente ainda está passando perrengue, a gente está tendo que aprender a fazer. Agora, o nosso perrengue é parte, cara, de empresa, de controle sabe, imposto, fiscal, essas maluquices todas. A gente está aprendendo literalmente tudo. Que a gente está aprendendo com o navio, já com o barco andando, já a gente está aprendendo, né, essas coisas. Então, assim, o Old School Essentials, quando eu digo foi um parto de um ano, foi isso mesmo, cara. Foi todos os dias uma dedicação surreal. Tudo a gente aprendeu, né? O financiamento coletivo, por exemplo, no Brasil as pessoas costumam colocar muitas recompensas. E assim, a gente tinha uma dificuldade para colocar, porque a gente tinha que colocar a recompensa, a gente tinha que colocar o custo daquela recompensa, quem que ia produzir aquela recompensa, como que isso ia funcionar, como que isso ia escalonar. Gente, literalmente é um mundo. É um mundo. Depois do financiamento coletivo, a gente descobriu, por exemplo, que para livros de RPG, isso era uma coisa assim, que a gente achava que era livro, simplesmente. Não, tem que ter classificação indicativa. A gente teve que ir atrás do Ministério da Justiça. Do segundo tempo, mandando e-mail pro Ministério da Justiça. Pelo amor de Deus. Classificação indicativa do livro né, tem várias coisas, assim, tem o ISBN que tem que fazer, tem vários processinhos nesse meio que assim, são simples, não é que são difíceis, mas você tem que estar preparado, você tem que saber do que você entendeu? Tipo, não é só você ter um curso no meu caso, né, de designer gráfico, que eu sabia fazer na prática ali, né, o livro acontecer, o cello ser jornalista de formação, ter inglês fluente, enfim, fazer a tradução, não. E outra, a gente contou também com uma equipe que a gente conseguiu montar, né, que salvou a gente aí. Se você pegar o livro, tá a equipe aí, cara, a galera que trabalhou com a edição com a gente, o Elvis, então, a Maria Luísa, cara, que se dedicaram pra caramba, passaram madrugada aí com a gente editando, cara, arrumando, achando defeito no livro, achando probleminha pra consertar madrugada dentro, foi e tem vários processos, né, que a gente descobriu, né, que tem no meio. Por exemplo, além da tradução, tem um processo que chama preparação de texto, que é uma pessoa que tem que entender do assunto que você está tratando, além da língua, para ver se essa tradução está bem feita e está adequada para a linguagem que você usa. Muita gente não sabe o que é preparação de texto, é isso. O cara vai ler e vai falar. Então, esse livro aqui para o público de RPG, este termo faz sentido ou não faz sentido? Não é só a tradução. Aí depois disso tem o processo de edição, aí depois da edição tem a diagramação, depois da diagramação tem a revisão, aí tem revisão 1, revisão 2, revisão 3. Para não sair erro no livro. Então, é assim, entendeu? E todos os processos são assim, todos os livros são assim. Então não foi só o tomo, foi a aventura, foi o escudo, foram as recompensas que mesmo que fossem em PDF, a gente teve todo esse esmero de cuidar dessas recompensas que até agora a gente não terminou todas as recompensas. A gente ainda estamos devendo finalizando algumas recompensas, de PDF. ainda.
Mas estamos fazendo. Agora, o negócio é que a gente falou que esse trampo que dá, ao mesmo tempo, eu imaginei que... Eu criei na minha cabeça um conceito que existem 3 tipos de cansaços. Tem o cansaço físico, o cansaço mental e o cansaço de alma, digamos assim. E, assim, cansaço físico, cara, é básico. Você, andou o dia inteiro para cima e para baixo, tá cansado. O cansaço mental é aquele, cara, você tá o dia inteiro concentrado ali num documento, pesquisando alguma coisa, ou verificando um arquivo, dá aquela dor de cabeça, aquele cansaço mental. Agora, o cansaço de alma é um negócio que acontece quando você tá fazendo uma coisa que é tipo um enxugar gelo, que você, tô fazendo um negócio, cara, que eu nem sei se alguém vai reparar se tá certo ou não, mas eu tenho que fazer, ou eu tô trabalhando, eu tô preso nesse emprego chato pra Eu tô fazendo um emprego que não tem nada a ver comigo, eu né? tô aqui de plantão no domingo, num lugar que eu nem queria estar, aí às vezes, você pode até, cara, fazer aquele, o famoso cocô remunerado, você fica lá 3 horas, fazendo o tempo passar, e mesmo assim você tá cansado. Mesmo assim, cara, mesmo que você bundar o dia inteiro, você fica cansado porque não você passa. Agora é o meu momento coach aqui. Você tá sem propósito, cara. Isso cansa a sua alma, tá ligado? E vou falar pra você, esse processo, eu não vou falar pela Lina, porque ela, diagramadora, tem outro patamar de estresse que eu não tenho. Mas pra mim, esse ano que foi fazer esse livro, foi um ano que eu acho que eu mais trabalhei na vida. E foi o ano que eu tive menos cansaço, esse cansaço de espírito na vida. A gente se matava de trabalhar, ficava cansado fisicamente, cansado mentalmente, mas ia dormir com um sorrisão no rosto, entendeu? É essa magia de trabalhar com o que você gosta, do cara. propósito, né? O propósito. Daquele que se levanta, cara, com garra, né? Assim. Você achou uma vírgula que estava errada, você já fica feliz, cara. Tô trabalhando no negócio que eu acredito, que eu quero, né? Até fazer o trabalho que você não imagina que você vai fazer, né? Por exemplo, a gente... Eu acredito que eu falei a palavra cocô remunerado no podcast aqui, desculpa. Mas eu pode falar e eu lembrando, eu falo, já fiz muito. Já fiz. Já pensei isso, falo, não tô me pagando pra isso. E aviso prévio ainda por cima. Eu lembro que eu fiquei de aviso prévio numa rádio que eu trabalhava. Bem na época eu ganhei de aniversário um Nintendo 3DS. Tá melhor ainda. É a jogada remunerada. Eu ia no banheiro só no Zelda, A Link to the Past ali, ó. Maravilha. Caraca, mano. Ninguém me pedia pra fazer nada, eu não tinha nada pra fazer e tinha que bater cartão. Tinha que estar lá. Só no banheiro ali. Então, quando eu vejo o link do Link to the Past, vem o cheiro de cocô. Porque eu fiquei jogando ele no banheiro. Associação, né? Meu Deus do céu, não faz isso com Zeldinha, não. Eu jogava Link to the Past, eu via o gráfico do jogo, já só faltava preencher com aquele cheirinho de cocô velho de banheiro. E assim, aquele barulho da cabinezinha fechada e o pessoal apertando a pira. Entrou alguém aqui, droga. E era daqueles banheiros que apagava a luz sozinho, assim, né? Nossa, ficava jogando no escuro. Tinha que se mexer, né? Isso, tem que mexer nos braços. Nossa, o meu último mês nesse trabalho aí foi Link to the Past o tempo inteiro. Zerei lá, zerei em loco. Mas isso que o Cello tá falando é assim, tipo, a gente literalmente fez todos os processos da editora, eu e o Cello. Todos. Desde do processo do livro mesmo que a gente acabou de falar, quanto marketing, fazer os vídeos, falar, financeiro, contabilidade, logística, fazer caixa, levar caixa, levar as coisas do depósito, vir pra nossa casa, ficamos sem cama, sem sofá, sem nada, porque estava livro, empilhado. Vira central de distribuição. Virou literalmente. Mesmo a gente fazendo todo esse processo, a gente entende que é um começo, que por enquanto é assim mesmo, somos nós mesmos que vamos ter que fazer, mas a gente quer crescer, né? Porque agora, assim, a gente não tem mais opção. Ou é isso, porque estamos literalmente focados no canal e na editora, eu e Cello, a partir de agora, né, Tchê? A gente foi no all-in, cara. Estamos all-in nisso. Estamos all-in. A partir desse ano, A partir desse ano é só o que a gente vai fazer. E é um puta risco gigante, mas que, cara, é aquela coisa, o cansaço de alma não vai ter, os outros cansaços sim, mas a gente vai se entregar agora 100% full time nisso, entendeu? Mas aí, como é que vocês conciliam, por exemplo, aí agora
a parte... Não pergunta dinheiro, porque a gente não tá ganhando ainda, tá? Não, eu vou... Dinheiro eu vou passar batido. Estamos desesperados, porque a gente falou assim, vamos no all-in, seja o que Deus quiser. E vamos, entendeu? Tem que dar certo, vai que tem que ir. Porque a parte, se eu for falar aqui na parte de dinheiro do PNP, então, nossa senhora, eu vou contar só a história triste. Mas a conciliação de vestir a camisa RPG Planet, canal do YouTube, produtor de conteúdo, e depois vestir a camisa RPG Planet Press, editora, como é que vai ser agora conciliar isso? Tipo, vocês chegaram a gente consegue fazer um vídeo por semana e trabalhar X quantidade de material. Já tem essa ideia de como é que dosa as duas partes? Por enquanto, assim, o que a gente sabe que a gente vai precisar fazer é construir uma equipe para fazer coisas que vão sair da nossa mão. A gente vai precisar, né, ter mais gente traduzindo, mais gente editando, que não fique sempre com a gente todo o processo, como foi esse primeiro livro, né, que nasceu na nossa mão, foi até o final. A gente ainda, porque é uma editora nova, vai ter que fazer muito, né, do processo da criação do livro desde o começo, mas cada vez mais a gente vai passar isso para outras pessoas nessa equipe que a gente está construindo. Então a gente acha que consegue dividir bem o tempo entre a editora e o canal a partir da construção dessa equipe. No momento ainda temos já uma galerinha trabalhando com a gente, mas a gente ainda está muito envolvido, né, em cada página ali, né? Eu acho que o processo todo, na verdade, assim, a gente precisava passar por todas as etapas para a gente entender o negócio, né? Agora, a gente vai começar a desmamar aos poucos, porque agora a gente já entende como que é o processo e a gente consegue delegar essas coisas para as pessoas, sabendo o que a gente está pedindo, pedir, né, para as pessoas. Essa que é a pessoas, questão, né? Efetivamente. Então, assim, e tem um processo também todo de confiança que você está estabelecendo com essas pessoas que trabalham com você em determinadas etapas, né? Então, a gente teve, por exemplo, experiência com o ilustrador, por exemplo, que trabalhou com a gente, foi maravilhosa, entendeu? A gente teve uma experiência muito boa. Então, e aí assim, agora a gente vai começar a abrir para mais pessoas, então dá para você chamar essas pessoas que vão fazer trabalhos para você pontuais, né, nesse processo, e a gente ainda vai continuar fazendo a gestão dessas pessoas e em alguns momentos parar e ver fazer esse material. Então, por exemplo, na parte de edição e revisão, não tem como, a gente vai tá ali, porque é ali que você vai saber como é que tá a qualidade do produto. A qualidade do produto. Porque tem gente que acha que abrir mão do operacional e terceirizar atividades é algo simples, mas não é, porque quando você tá com o operacional para si, você garante a qualidade, porque você sabe como você trabalha, ou você produz no ritmo que você quiser, e aí quando você vai passar isso para alguém, para você manter aquilo que você já tinha, é muito difícil. Exato. Uma construção de equipe é difícil. Até essa parte de logística, por exemplo, que você tem que estudar. Parece que é besteira. Como é que você vai mandar o livro para pessoa que mora em Manaus? Vai viajar, vai mudar um monte de caixa de transporte para esse lugar. Se o negócio não estiver muito bem embalado, vai estragar o livro. Então, assim, esses cuidados de tamanho de embalagem, peso de embalagem, logística, qual é a transportadora que você vai usar ou não, tudo você tem que, assim, tudo a gente aprendeu. Então agora, passar, né, por exemplo, ainda vou estar muito próxima das pessoas explicando, aqui tem que ser assim, essa transportadora a gente não usa, a embalagem é assim, assim, assado, sabe? Os processos vão melhorando e não apesar de ser coisa fácil, só a experiência vai te dizer o que vai te levar a menos prejuízo, o que vai te levar a uma maior satisfação do cliente e tudo mais, né? Então, a gente está aprendendo ainda bastante coisa nesse sentido e esperamos que para o próximo financiamento tudo seja mais fácil, né? E no canal, enquanto isso, a gente está conseguindo subir um vídeo mais ou menos a cada 15 dias
E por ainda estar muito envolvido nos processos até do primeiro financiamento do Ozzy, que ainda a gente está produzindo coisa, a gente está entregando livro, ainda está fazendo muita coisa, a gente está focado nos big hits, assim, tipo, a gente está indo nos vídeos que a gente sabe que a galera está esperando, então a gente está sendo menos experimental no nosso conteúdo, mas a gente gosta de ser experimental. Então, quando a gente conseguir delegar mais e ter mais tempo livre, a gente vai voltar com algumas séries que a gente fazia antes de outros jogos, né? Que a gente falava de vampiro, falava de Chamado de Cthulhu. Tinha uma série que era o Baú da RPG Planet, que a gente pegava jogos antigos, revistas de RPG, e mostrava. Isso a gente tem que fazer, porque isso aqui tá tranquilo. Então, essas coisas funcionam quando a gente consegue ter mais regularidade. Como a gente no momento tá a cada 15 dias, a gente tá, cara, cada 15 dias vai ser um vídeo de monstro que a galera curte e um vídeo de ícone. Eu tô focado nisso para entregar pelo menos ali o arroz com feijão que a turma quer. Que sai bem feitinho, o pessoal vai gostar. Que não dê trabalho, dá trabalho pra cacete, mas é o que, assim, já que eu vou fazer um vídeo, vou perder ali uns 2 dias para estudar e editar e gravar, 2, 3 dias, ou que seja um que a gente tenha garantido aí uma audiência legal. Então, nesse momento, a gente está playing it safe, né? Tá na segurança ali dos nossas séries mais procuradas, enquanto a gente não tem o tempo hábil para lançar vídeos, sei lá, 2 vezes por semana, pelo menos, que aqui a gente acha que é o ideal para o canal, né? A gente ainda fisicamente não consegue, né? Por causa desses outros compromissos, mas quando a gente conseguir, aí a gente retoma coisas mais experimentais, coisas mais bate-papo, lives jogando, essas coisas que a gente curte muito fazer. Porque eu lembro, por exemplo, vocês estavam fazendo, como você comentou, né? O RPG Planet canal, ele é muito associado a esses vídeos produzidos pelo YouTube e tudo mais, mas quando vocês foram fazer as lives de jogo mesmo, de RPG, também deu muito certo. A Frost Maiden de vocês, cara, tava muito maneira. Foi uma mesa que o pessoal curtiu demais, né? Então, mas aí é o que também a Helena falou no começo, né? Parece o mesmo produto, mas são skills diferentes de você fazer uma live jogando e entreter um público que tá ali no ao vivo, do que você produzir um vídeo gravado e editado e tudo mais. O que rolou muito com a gente foi o seguinte: as lives de jogo começaram na pandemia, né? A gente ia enlouquecer. A gente tava em São Paulo, trancado no apartamento, não podia sair, não podia fazer nada. A gente simplesmente não tinha cabeça pra nada. E a gente falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa pra distrair, sabe? E aí começaram essas lives. E aí foram lives atrás de lives e aumentou a periodicidade. Era mais de uma live por semana e tudo mais. E as lives tiraram o nosso tempo, porque, assim, o Cello tá saindo do CLT dele agora. Acho que mês que vem. Mês que vem ele vai sair, né? Tipo, e eu trabalho com agência de publicidade. E eu ainda vou continuar, né? Não consigo largar totalmente os trabalhos que eu faço para agência de rótulo, enfim, essas coisas. Mas, assim, a gente tinha o nosso trabalho do dia a dia e tava preso ali no apartamento sem poder fazer nada. Então, a gente falou assim, cara, a gente não conseguia estudar para fazer vídeo. E aí atrapalharam, porque a gente parou de estudar para fazer os vídeos, porque tinha muita live. O Cello tinha que se preparar para fazer, para mestrar. Tinha 3 lives por semana de jogo, né? No meio da pandemia. A gente exagerou também. A gente exagerou. A gente começou a se empolgar que as lives estavam tendo audiência. A gente falou, cara, vamos meter 3 lives por semana, bora. Aí começamos a espanar forte. Eu fui numa dessa, a gente teve um burnout bem bacana. As nossas de live, a gente ficou um bom tempo aí, mais de meio ano, sem fazer live de jogo nenhum. Se você assistir essa Rime of the Frost Maiden que você mencionou, o começo dessa campanha tava super by the book, eu estudava muito aventura antes, entrava em fórum pra pegar, cara, as pessoas que usaram esse quest aqui, como é que eles resolveram essa questão do livro, tem mapa desse lugar, porque tem um lugar que tá descrito no livro, mas que não tem mapa, baixava tudo, Os primeiros, 10 episódios foram assim, cara, de uma hora pra outra,
eu já tava entrando em live sem nem ter lido o capítulo, e bora, e aí virava um Kubanacan desgraçado. E vamos que vamos. E vamos que vamos. E aí entraram coisas... Tanto que o TPK final foi nada deu a ver com a TPK, aventura. cara, porque eu escolhi os monstros na hora que os caras iam lutar. Eu falei, cara, vocês encontraram, deixa eu ver, umas lagostas mutantes do inferno, iniciativa aí, rola aí. Aí, cara, o combate deu TPK no meio da live, porque eu improvisei na loucura de não ter conseguido estudar a história. E a história foi pro outro lado também. Mas a gente deu sorte de que ficou engraçado, ficou legal mesmo assim, né? Eu lembro que tinha o dragão de Shardalin, que é um monstro que aparece nessa campanha, que é tipo um dragão golem, um dragão mecanoide, assim, né? E ele tinha lá a ficha dele, cara, eu ignorei a ficha dele, eu nem olhei a ficha dele. E eu fiz o combate... Você inventou coisas, inclusive, nele. E tinha esse dragão, e tinha um lugar na história que tinha uma nave, um Nautiloid, né? Uma nave de Mind Flayer que estava desativada. Eu ignorei a ficha do bicho, eu falei assim, cara, eu vou fazer o grupo restaurar essa nave, e o combate com o dragão de Shardalin vai ser uma perseguição aérea, tiroteio aéreo. Nossa! E aí eu ainda fiz, tipo, como é um dragão mecanoide, eu fiz, tipo, como se fosse uns aviões da Segunda Guerra que tinha aquelas torres de metralhadora. E aí eu fazia uns Duergar, assim, saindo das torres, metralhando os caras, assim. Virou, tipo, uma perseguição aérea de Segunda Guerra no meio do negócio, assim. Então, dá uma aspirada boa. Mas foi maneiríssimo. Foi muito legal, E aí terminou num momento épico, que foi a explosão nuclear. Que eu fiz assim... Dentro desse bicho tem que ter uma fonte de energia muito grande para ser tão sinistro. Eu fiz tipo uma gema lá dentro, e um dos personagens que o Lustosa estava jogando era um artífice que queria virar aliás, o nome dele era Thomas Stark. Imagina por quê. Ele queria virar o Homem de Ferro. Ele queria virar o Homem de Ferro medieval. E ele achou o que seria aquele coração do Homem de Ferro. Nossa! Que abastecia esse bicho. E ele falou, Cello, eu quero fazer uns testes de engenharia aqui para ver se eu consigo plantar essa coisa para criar assim, umas coisas mecanoides em mim para fazer. Cara, eu falei, eu vou deixar você rolar um teste de engenharia, que é uma skill que a gente inventou, para ver se você consegue fazer. Aí, o que você quer fazer? Ele falou, eu quero fazer um jetpack, não sei o que. Não, beleza, vamos ver. Aí eu falei assim, ó... Só não pode tirar um. Exatamente. Eu falei, se você tirar um, você conectou as coisas erradas, deu uma superaquecida no negócio, vai ter uma explosão termonuclear no meio da cidade. Beleza? Ele, beleza. O resto é história. Nesse momento, os deuses dos dados transformam todas as faces em um. Tem gente que considera que esse é o fim canônico da campanha. Porque a gente deu um jeito de continuar, né? Depois, fez os caras sobreviverem. Mas, assim, a galera achou meio bullshit. Não, isso foi termonuclear, todo mundo morreu. De agora em diante é fanfic. E beleza. A party foi nucada. Mas hoje mesmo o Thiago tava falando da gente marcar uma live por semana. Que a gente quer fazer pelo menos uma live por semana de jogo. E a gente só quer terminar as recompensas. E aí... É triste marcar, eu quero terminar as recompensas, porque eu não gosto de cobrança em cima de mim. Então, porque é uma das dificuldades de financiamento coletivo, né? Assim, eu tenho muita gente, amigos meus esses de infância que começaram o PNP, muitos deles ainda continuam jogando e tudo mais, e no começo da época de financiamento coletivo, eles entraram, mas era naquilo... não sabia nem direito o que era um financiamento coletivo, né? E aí, a gente sabe que é difícil você, fornecedor, às vezes o material muda de preço, e aí você não tem mais aquele orçamento que você tinha antes e tudo mais. Aí ocorrem alguns atrasos, aí um livro vem, aí outro, um em PDF, um é físico, não sei o quê. E alguns falaram, cara, eu vou esperar sair o livro para venda, e aí depois eu compro. Né? O financiamento coletivo tem suas particularidades que você, quando você entrou no financiamento coletivo, você vai ter que ficar acompanhando. Se saiu, o que falta, o que tem recompensa. E aí é um gerenciamento de projeto complexo, né? Você fazer um financiamento coletivo. E é complexo para as duas partes, né, cara? Para quem apoiou também, né? Porque o cara tem que ficar de olho, tem que ver que recompensa ele tinha direito, coisa que ele fez há 1 ano e meio atrás, 6 meses atrás. Pô, às vezes o cara não lembra, fala, será que eu recebi? Será que eu não recebi? Eu tenho que dar meu endereço, já dei, não sei. Então, é um processo bem chatinho, assim, que tem que ter muita paciência
para fazer, e a gente ainda, como foi o nosso primeiro, cara, a gente fez muita coisa que a gente teve que aprender com a bola rolando, como é que fazia e tudo mais. Então agora que a gente está finalmente terminando esse primeiro financiamento, falta entregar umas coisinhas aí já finaliza. E falando em terminar e aproveitar para encaminhar o término do nosso podcast, deixar se eu ficava aqui 2-3 horas, a gente tinha papo para ficar aí até de manhã. Mas eu vou perguntar para vocês isso, né? Agora sim, estamos na reta final do projeto do Ozzy. E o que a gente espera aí nos próximos passos da RPG Planet Press? Porque continua, né? Assim, tem mais linha de livros para vir no Ozzy? Ou vocês agora vão trazer outras coisas? Vai vir aí, vai pro sistema do RPG Planet? Como que vocês estão pensando pro seguir no 2023 e os próximos passos? Bom, a gente vai continuar dando suporte para Ozzy esse ano. Vamos fazer mais um financiamento coletivo para Ozzy de aventuras e de mais conteúdo para quem quer expandir a coleção que já tem, e também oferecer para quem não conseguiu apoiar alguns livros que a gente ainda tem em estoque para a galera que quer apoiar o conteúdo original. Mas, além disso, esse ano a gente está indo para as estrelas. Esse ano vamos para o espaço. Vamos trazer para o Brasil pela primeira vez o RPG de ficção científica Traveler, que vai vir em financiamento coletivo também, datas a serem definidas, mas já asseguramos aí pelo menos a licença para trazer para o Brasil esse tão aguardado RPG clássico em sua mais... Eu acho que foi o primeiro de ficção científica que saiu. Foi o primeiro. Ele é década de 70, né? Ele é 77, década 78. Ele nasceu pouco depois do D&D. E na época ele era famoso por ser possível morrer na criação de personagem. Você podia rolar mal ali e simplesmente ter que começar tudo de novo, porque seu personagem morreu antes de começar. É claro que as regras hoje estão mais modernas, né? A edição que a gente está trazendo é o update de 2022, da edição mais nova do jogo. Então, estamos trazendo todas as mecânicas modernas, né, do Traveler. E então vamos para o espaço sideral esse ano também, além de continuar dando suporte para o Old School Essentials, né, o famoso Ozzy pra galera. Então esses são os próximos planos. Afinal de contas, né, temos uma pessoa aqui que é muito fã de ficção científica. E não sou eu, tá? Não sou eu. É a Lina que gosta. Eu adoro. RPG espacial. Com relação ao Relatos Insólitos, a gente ainda não sabe exatamente quando vai ter um lançamento físico, mas a gente acredita que esse ano a gente vai fazendo um esquema meio liberar para a comunidade, tipo um documento legal, bonitinho, para dar de presente para a comunidade e também para ver o que mecânica a galera gosta, o que não gosta, para dar uma recalchutada caso seja necessário antes de fazer um lançamento físico, porque como é um produto da casa, né, precisa ter playtest, mas e a gente fez alguns playtests já, a gente tá com os playtests nossos, né, que a gente fez dos nossos grupos fazendo live, mas agora a gente quer soltar o documento pra galera. Até pra ver, tem alguns vícios, né, que quando a gente tem, a gente mestra, a gente rola pra grupos nossos, a gente pode, às vezes, acabar não percebendo quando alguém de fora começa a pegar pra mestrar e tudo mais. E às vezes também tem não só a questão de você equilibrar mecânicas e encontrar alguma coisa, mas também de você ver se o que você escreveu deu pra entender. Uhum. Tipo, se aquela regra do jeito que tá escrito dá pra entender o que é. Que é diferente de um playtest. É teste de produto, entendeu? É um teste de isso tá bem escrito, isso tá claro, tá faltando algum exemplo, o que daria pra fazer para deixar isso mais claro para as pessoas, porque eu, pelo menos, eu sempre penso na pessoa como igual o Stan Lee fazia com os quadrinhos, né? Você nunca sabe qual vai ser o primeiro quadrinho da pessoa, então você tem que dar ali um contexto para ela embarcar naquilo. Então, cara, eu tenho essa abordagem também com o RPG. Eu nunca vou escrever um RPG que um novato não conseguiria entender nada, então eu tento que fazer essa coisa mais didática possível. Então vai passar por esses testes aí, o Relatos Insólitos esse ano, pra gente depois lançar. Pô, maneiríssimo. Eu já tô hypado, porque eu sempre tive essa vontade de conhecer o Traveler, porque
No meu imaginário era aquilo. Pô, é o primeiro RPG de ficção científica, que já foi premiado. Se não me engano, lá atrás ele ganha o Ennis, né? De melhores regras e tudo mais. Eu falei, pô, caramba, e nunca veio pra cá, assim. Eu nunca vi fisicamente um livro de Traveler. Nunca veio. Vai ser a primeira editora a trazer. E é lindo, viu? E é muito legal, cara. E ele tem uma coisa que eu gosto muito, que ele é sandbox. Ele tem um universo e ele tem mecânicas para você ir construindo esse universo já durante a campanha. Maneiro. Então, isso já te ajuda a jogar sem ter que fazer, né, sem ter que tirar um PhD de alguma coisa, né? Porque às vezes, sei lá, você vai jogar um RPG, sei lá, de Star Wars, beleza. Cara, você sabe o que tem nesse setor, você sabe quais são os planetas que estavam envolvidos na Guerra dos Clones, caraca, aí você já começa com uma tarefa gigante pro mestre, que é pesquisar tudo aquilo, que é bacana, é legal, mas ao mesmo tempo demanda absurdamente. Então, no Traveler, você pode adaptar, jogar Star Wars usando o Traveler, você pode, mas se você quiser jogar um RPG de ficção científica num mundo tipo um roguelike, assim, cara, eu não sei o que tem no universo, vamos descobrir juntos, você consegue, entendeu? Eu acho isso um diferencial bem bacana. Nossa, o que eu acho legal é isso, assim, dá pra você jogar Blade Runner, Duna, qualquer cenário de ficção científica que você queira, você consegue jogar com o Traveler. Colocar o Traveler em cima e rodar, ou usar o próprio cenário base deles, que é um cenário base que é expansível com as ideias do mestre, mas que tem as aventuras publicadas ali para te dar alguns ganchos, alguns guias de que tem em cada lugar, e o resto você consegue, usando esse engine de criação, preenchendo o universo sem ter tanto trampo, assim. Não precisa ter anos de conhecimento de lore pra poder entrar e mestrar. Pô, sensacional. Então, gente, cara, obrigado por vocês terem aceitado o convite de gravar aqui o Aventurando. Eu tô feliz demais de ter vocês aqui. E as portas estão abertas. Voltem aqui mais vezes. É sempre um prazer receber vocês e deixar o espaço só pra vocês darem um recado pra galera, fazer um jabazinho agora no final. Quem não conseguiu entrar no financiamento coletivo do Ozzy, com esse incompetente que vos fala, onde eu pego agora? Como é que eu consigo entrar no mundo do Ozzy? Cara, a gente já tá em pronta entrega aí dos produtos base aí da linha do Ozzy, que é o tomo de regras, o escudo do mestre e a aventura O Buraco no Carvalho. Então vocês têm tudo já para dar esse pontapé inicial no mundo do Ozzy. E é só você ir no site rpgplanetpress.com.br e lá tem nossa lojinha, e na loja você pode aí já comprar, que a gente entrega o mais rápido possível. Então já está disponível, só entrar lá, fazer sua compra, e em breve novos produtos chegando lá também. Então a gente tem esses 3 produtos básicos, mas logo mais fique de olho que vai ter mais coisa lá para vender. Maravilha, gente. Então, isso, obrigada. Eu que tenho que agradecer. Obrigado, Helena. Obrigado, Cello. Voltem sempre. Vai ser sempre um prazerzaço. E vamos jogar, hein? Eu vou te chamar pra jogar um Ozzyzão monstro aí. Pode, o dia que você só me fala o dia e a hora que eu vou estar lá, com certeza. Fechou. Eu tô doido pra experimentar. Vamos jogar um buraco no carvalho aqui, vamos ver se você sobrevive, porque fechadaço. É matança alucinada esses jogos. Eu sei que já tô mais tranquilo, porque eu sei que já morreram com explosão nuclear, então sim, qualquer coisa diferente disso eu já tô no lucro. No Ozzy você pode ter desinteria e morrer antes de chegar na dungeon. É complicado, o negócio é punk, cara. O mundo é mais difícil, mais sujo e mais complicado. Exatamente. Valeu, gente. Então, você que está ouvindo pelo Spotify, muito obrigado pela sua audiência. O Spotify agora aqui também tem vídeo, você pode assistir ele como videocast no Spotify. E você que está no YouTube, obrigado, como sempre, né? Deixa um likezinho, um joinha, se inscreve. Vai ser um prazer receber vocês no nosso canal. É isso, gente, e até a próxima. Valeu! Valeu!